Boa noite, irmãos. Graça e paz a vocês que estão aqui conosco e aqueles que nos assistem também na internet. Eu fiz uma tentativa aqui, mas eu não tenho condições mais não. Eu preciso de óculos realmente para ler. Pelo menos a Bíblia vai precisar. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de João, capítulo 3, do verso 19 até o final do capítulo. Vamos ler a palavra de Deus. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós nos colocamos mais uma vez aos teus pés, Senhor, para pedir que o Senhor nos ilumine na compreensão da tua palavra, que ilumine a exposição desse belo texto que o Senhor inspirou ao apóstolo João para que ele legasse a nós através da Escritura. Faça com que aquilo que seja dito aqui seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço, Senhor, que sejam aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante tua face. Rocha minha e Redentor meu. É no bendito e irrecusável nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Vamos lá. A igreja estava em expansão. Eu vou tentar passar rápido por essa parte introdutória, porque isso já foi dito, todo mundo que passa por aqui termina falando alguma coisa nesse sentido. A igreja estava em expansão. Naquele tempo, o que é que existia de disponível para a propagação do Evangelho? A gente não tinha meios de comunicação diferentes disso, mas eram pessoas que eram itinerantes e que saíam de cidade em cidade, de casa em casa, e elas pregavam o Evangelho nas casas, pregavam o Evangelho nas praças, pregavam o Evangelho em locais distantes. O apóstolo Paulo fez muito isso, os outros apóstolos também, segundo nos conta a tradição, também fizeram isso. Então, a pregação era algo que estava entregue aos missionários, e os missionários faziam isso com muita fidelidade. Mas, lembra que o apóstolo Paulo chamou os presbíteros de Éfeso para dizer para eles que tomassem cuidado, porque depois que eles saíssem dali, lobos vorazes iriam assaltar a igreja. O próprio apóstolo João diz que esses falsos mestres sairiam de dentro da própria igreja. Assim, eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Se eles fossem dos nossos, eles teriam ficado. Então, a igreja estava sendo assaltada por falsos mestres. Os falsos mestres vinham com algumas doutrinas erradas e queriam fazer discípulos com essas doutrinas. Basicamente, no final do primeiro século, essas doutrinas eram algumas formas incipientes de gnosticismo, que era uma mistura de filosofia com cristianismo. E essas formas incipientes de gnosticismo eram o docetismo, que vem da palavra grega dokel, que significa aparência, que dizia que Jesus não veio em carne. Por quê? Porque para os gnósticos, eles tinham uma deturpação ali do platonismo, e eles entendiam que a matéria é má e o espírito é bom. E se Jesus é o supremo bem, se ele é Deus e ele é o bem perfeito, ele não pode se misturar com a matéria imperfeita. Ele não pode ter assumido uma carne imperfeita e fraca como a nossa. Ele tem que ter tido uma carne aparente, uma ilusão, não sei se um holograma ou um ectoplasma, alguma coisa semelhante a isso. A outra doutrina
era o Serentismo. O Serento era um mestre da Ásia que ensinava que Jesus era o mais perfeito dos homens, que era um homem comum, como nós, que teve pai, mãe, nasceu de uma forma normal, foi concebido de uma forma normal, teve uma vida normal, só que uma vida extremamente justa. E que o Cristo, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, se apossou dele na hora do batismo. Aquele fenômeno lá do Espírito Santo descendo seria o apossamento do Filho sobre a pessoa do Jesus, o carpinteiro de Nazaré. E ele teria abandonado Jesus justamente na hora da crucificação, quando ele grita ali, né, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando justamente que, segundo o Serentismo, que foi deixado, abandonado, e ficou só o Jesus, só o carpinteiro para morrer, né, sem o Cristo lá. Todos dois são hereges, aí, os docetistas e os serentistas são hereges que negam a divindade de Jesus, negam a plena divindade e humanidade de Jesus. Essas duas heresias foram extremamente combatidas pelos pais da igreja, principalmente por Inácio, Irineu, Justino, e depois condenadas finalmente lá nos concílios de Nicéia e Calcedônia. Pronto, parte introdutória histórica feita. João, consciente de que havia infiltrados no meio dos missionários que queriam perverter a igreja e que traziam doutrinas falsas, ele propõe 3 testes para a igreja. Ele diz, olha, existe um checklist que você pode fazer, que pode anunciar para você se esse missionário que está chegando aí é de Deus ou não é de Deus. Aí ele diz, isso aqui está pulverizado na primeira carta, e passa na segunda e na terceira também, mas está basicamente pulverizado ali na primeira carta. Você às vezes encontra um teste junto do outro, às vezes o outro mais na frente, mas os testes estão sempre ali. Primeiro teste moral. Se você é de Cristo, você deve andar como ele andou. Então, o teste moral é o teste da vida obediente, da vida santa. Você demonstra uma vida santa, seu missionário que está chegando aí? Você demonstra, você anda como Jesus andou? Ok, se passou nesse teste, ok. Se não, se o camarada é um libertino, é um cara problemático com algumas práticas, então esse camarada deve ser cortado imediatamente. O outro teste é o teste doutrinário. Essa mensagem que você traz aí, você está trazendo a mensagem dos apóstolos? Você está, como Judas fala, né? A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, é isso que você está trazendo para cá? A sua mensagem traz uma confissão correta acerca de Cristo, da sua pessoa e da sua obra? Sim? Ok. Se não, corta. E o último teste é o teste social, é o teste do amor. O amor mútuo entre os cristãos é a evidência de que se trata de uma pessoa regenerada. Jesus fala isso lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a marca final e genuína que determina se você é crente ou não é se você é capaz de amar ao seu irmão. Então, submeta, isso é o recado de João, submeta os mestres que passam por aí para ensinar vocês a esses testes. Vejam se eles têm uma vida santa, se eles vivem como Jesus viveu. Veja se eles confessam Jesus da forma adequada, se eles têm uma confirmação, uma confissão, uma confissão ortodoxa acerca de Jesus, acerca da sua pessoa e da sua obra, e veja também se ele ama. O amor entre os crentes, ele está baseado no amor de Cristo por nós. E Cristo deu a sua vida por nós. Logo, nós precisamos viver também em prol dos nossos irmãos. Agora vamos ao texto. E eu copiei o texto aqui com letras maiores, porque eu sabia que eu poderia falhar aqui nesse negócio para não ficar arrancando e tirando óculos aqui o tempo todo. E nisto
conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Nisto, ou por meio disto, esse primeiro conectivo aí, já traz a gente para o contexto antecedente, né? E a gente precisa saber o que é que ele estava falando antes. E, para que eu não volte para a pregação do pastor Eduardo da semana passada, eu trouxe aqui o comentário do pastor Augusto Nicodemos sobre esse texto. Após exortar os seus leitores a que amem de fato e de verdade, é o finalzinho do versículo 18, né, que amem de fato e de verdade, mediante obras de misericórdia, o apóstolo menciona 2 benefícios da prática do amor. O primeiro é a certeza da salvação, ou a certeza de que somos da verdade. O segundo benefício é a prática do amor e a tranquilidade diante de Deus, porque amar de fato e de verdade nos assegura que somos de Deus, como também nos tranquiliza diante dele. E hoje eu pedi ao Dr. Enos ali para me mostrar a Bíblia de estudo dele, do John MacArthur, e ele traz mais um benefício aqui que o Augusto Nicodemos não tinha citado, que é ter a certeza da habitação de Deus conosco, né? da habitação mútua, né? Entre Deus e o crente. Esse termo, que somos da verdade, ele já tinha sido usado por Jesus numa ocasião muito especial. No momento que Jesus estava sendo julgado por Pilatos, e Pilatos indaga a Jesus se Jesus é rei, e aí aqui o texto é esse, João 18, 37. Então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, ser da verdade é ouvir a voz de Cristo. Ser da verdade é ter comunhão com Ele. Ser da verdade é ser obediente a Ele. A sua fé tem compelido você a amar o seu próximo? A prática do amor tem sido evidente na sua vida? Se não, peça a Deus para ter graça, para poder amar seu próximo. Se sim, peça a Deus mais graça para amar mais o seu próximo. A sua fé é baseada numa confissão correta acerca de Cristo, acerca da sua obra, da sua pessoa. Você tem sido obediente a Cristo, eu posso dizer que você é da verdade. E hoje a gente falou sobre isso, César falou sobre isso lá na classe de missões. O amor que é o nosso paradigma, para que a gente possa ter um referencial, né, sobre saber se eu amo ou não amo o próximo. O pastor Eduardo falou na semana passada que esse amor precisa ser sacrificial e, evidentemente, o paradigma, o nosso modelo de amor é o amor de Cristo. E o amor de Cristo, né, César, o sarrafo vai lá para cima. Alguém não sabe o que é um sarrafo? Né? Competições de salto com vara ou de salto em altura, sarrafo é aquela barra por sobre a qual o atleta precisa passar. O sarrafo de Cristo é muito alto. Nós não vamos conseguir passar e nós sabemos disso, porque o amor perfeito a gente não vai ter nessa terra, a gente não vai conseguir, mas a gente tem o compromisso, pela graça que nos é dada pelo Evangelho, de todos os dias tentar e todos os dias melhorar o nosso salto. Ok, você não vai passar antes de morrer, mas todo dia você pode melhorar o seu salto. Você pode ir chegando cada vez mais perto. É assim que a imagem de Cristo vai ser formada em nós. Vamos lá. Sabe por que esse amor ele é um paradigma tão alto?
Veja o que diz o próprio texto de 1 João, no capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E veja também o que diz Paulo em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor base para que você possa amar também. É entendendo isso. E quer ver como você falha? Aqui falando só com os homens. Efésios 5, 25. Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Se você não consegue fazer isso de forma decente com a sua mulher, dirá com seu irmão. Mas o nosso compromisso com o Evangelho aqui é tentar, é nos esforçarmos para isso, é mudar a nossa mente dia a dia, para que nós possamos a cada vez mais sermos mais semelhantes a Cristo. Bem, diante dessa comparação e desse quadro, pode ser que o seu coração olhe para você e diga assim, ó, rapaz, tu nem crente tu não é. Pode ser que o teu coração, de repente, te coloque numa situação que não confirme que você é filho de Deus. Mesmo se a sua vida estiver ok, com o Evangelho, mas você olha assim e faz, eu não consigo amar dessa forma, eu não consigo me entregar desse jeito. Eu sou muito deficiente. João nos diz que nós devemos nos tranquilizar. Mesmo que o nosso coração insista em nos condenar, a palavra de Deus justifica o crente pela obra de Cristo. Não é pela sua obediência, não é pelo seu amor, não é pela sua confissão de fé. Tudo isso vai mostrar quem você é. Mas a sua justificação vem de Cristo. Ele lhe amou primeiro. Você só é capaz de amar porque Ele amou primeiro. Tudo vem daquele amor dele por você. Tudo vem do seu status de regenerado. Cristãos que amam, por exemplo, com amor abnegado, altruísta, eles podem ter essa certeza. Veja o que Paulo disse para os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1, de 2 a 5. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, ou seja, uma fé que traz obras. Obras são obediência. Da abnegação do vosso amor, ou seja, de um amor altruísta, de um amor que é capaz de se sacrificar, e da firmeza da vossa esperança. A firmeza da esperança você só tem se você tiver uma confissão de fé boa. Você precisa crer em Cristo, na sua pessoa e na sua obra, conforme a Escritura nos revela. Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito e em plena convicção. Quer dizer, vocês são, como a gente diz lá no Nordeste, vocês são crente rochedo. Vocês são crente de verdade. Estou vendo aqui uma fé abnegada, um amor abnegado, uma fé operante, uma esperança firme. Uma esperança firme é algo que só tem quem tem uma boa doutrina. Vamos lá, seguindo no texto, verso 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Em 2 Timóteo 2,19, o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo. Ele conhece os que são seus. Nós temos nessa nossa vida aqui, pelo menos 2 testemunhas de todos os atos que a gente pratica. Deus e nossa consciência. Deus vê muito mais e muito mais profundamente do que a nossa própria consciência. Ele consegue prescutar coisas que nosso coração não consegue enxergar. Às vezes a gente ignora erros que Deus vê claramente.
Paulo fala para os coríntios, em 1 Coríntios 4:4, ele diz o seguinte: porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Diz, eu estou de consciência limpa, mas vai que tem alguma coisa aqui, né, que eu não sei lhe dizer, mas o Senhor é quem me julga. E João Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte, né, porque existe a possibilidade também de o erro não ser algo que está oculto à sua consciência, mas que ele está patente à sua consciência. E se o erro, o pecado, ele estiver patente à sua consciência, então a bronca é grande, é bem maior. Pois se alguém é cônscio de culpa e se vê condenado por seu próprio coração, muito menos poderá escapar do juízo divino. Daí se segue que a fé é subvertida pela inquietude da nossa má consciência. Uma consciência má, uma consciência culpada, uma consciência que sabe que carrega o erro, ela termina pervertendo a própria fé, mudando o evangelho para poder se adaptar àquela situação que o sujeito está vivendo. E a gente vê isso acontecendo. Tem muitas práticas aí que vêm acontecendo. Não vou citar pessoas, mas eu me lembro de um pastor famoso que perverteu o evangelho, se tornou universalista, para incluir dentro do evangelho gente que havia mudado de conduta na vida para satisfazer seu próprio coração e seus desejos com casamento, né, não bíblico e etc. Mas vamos lá. Deus vê todas as coisas, mesmo aquelas para as quais nós estamos cegos. Nada escapa do seu conhecimento, nem do seu juízo. Ainda João Calvino. Visto que o conhecimento de Deus penetra mais fundo do que as nossas percepções de nossa consciência, ninguém pode permanecer diante dele, a não ser que a integridade da sua consciência o sustenha. É aquilo. Você quer entrar na sala do trono do rei do universo e você vai mandar a mão na maçaneta ali para entrar, ou você vai dar aquela batidinha ali. Como é que está a sua consciência na hora que você vai fazer isso? Você vai se apresentar diante de Deus. A sua consciência está tranquila? Não significa que você não tem pecado, é lógico, né? João diz que se a gente disser que a gente não tem pecado, a gente faz de Deus mentiroso, mas a verdade não está em nós. Nós somos mentirosos. Nós temos. Mas como é que a gente faz com a nossa consciência? Você tem consciência de algum erro seu, de algum pecado seu? Então, arrependa-se, peça perdão e santifique-se. É isso que você precisa fazer. Isso que João está falando, ele está falando para a igreja. Ele não está falando isso para os ímpios, ele não está falando isso para a gente do mundo. Porque os ímpios, eles têm a consciência embotada, eles não percebem os seus erros, eles vivem segundo o seu coração, eles são as pessoas do meu corpo, minhas regras, eles são as pessoas do seja feliz, do siga seu coração, eles fazem isso e pregam isso. Essas pessoas já se lançaram do avião sem paraquedas, direto para a perdição. E também ele não pode estar falando para hipócritas, porque os hipócritas, eles têm um conceito errado de si mesmo. Eles se acham justos pelas suas obras. Eles acham que são aceitos por Deus, apesar de viverem numa vida miseravelmente pecadora. Apesar de ensinarem o erro, eles acham que Deus lhes aceita. Então ele não está falando dessas duas qualidades de pessoa. Ele está falando da igreja, está falando isso para crentes. E já que está falando para crentes, se você analisa a sua consciência e você encontra nela pecado, arrependa-se, peça perdão e santifique-se. Mas, na cabeça de crentes, o peso da condenação da lei pode sobrecarregar essa consciência. Cristãos, por mais piedosos que sejam, eles podem ter medo, eles podem sentir culpa, eles podem sentir insegurança, inclusive, quanto à sua própria salvação. Pode existir um conflito real entre aquilo que o seu coração está lhe dizendo. Ei bicho, tu fez isso de novo, tu não é crente? Não. E aquilo que Deus lhe garante.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, esse conflito pode existir na mente de uma pessoa, por mais piedosa que ela seja. Veja o que aconteceu com Pedro, né, na final do Evangelho de João, ali, João 21, 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Acredito que todos já sabem da pegadinha, acho que esse microfone já está indo também, da pegadinha que tem aqui nesse texto, né? O tu me amas de Jesus, os dois primeiros tu me amas, ele usou o termo ágape, você me ama como Deus? E Pedro respondeu: eu te amo como amigo, filia, filéu, eu te amo como amigo. Respondeu pela segunda vez, e aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta a ele: tu me amas como amigo? E aí Pedro, né? Você fica lá, vai Pedrão, né? Vai mandar uma paulada agora. Senhor, ele se entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez e perguntou, desceu para a carnalidade e para a fraqueza de Pedro e disse: tu me amas como amigo? Ele disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo como amigo mesmo. Cristo removeu a condenação da lei que nos era contrária e encravou na cruz. A nossa consciência tem que estar firmada na fidelidade de Deus. Não pode estar firmada nos sabores do nosso coração ou nas variações do nosso humor ou das variações do nosso sentimento em relação a Deus ou em relação ao nosso próximo. Não, ela tem que estar firmada na promessa de Deus, que não falha e que não volta atrás. A misericórdia de Deus prevalece sobre aquilo que a sua consciência lhe diz, porque a sua consciência pode estar sofrendo com as astúcias de Satanás ou com as fraquezas do seu coração. Martinho Lutero, quando ele pregava sobre esse tema, ele falava o seguinte: e mesmo que Satanás venha e esfregue, e lhes bofeteie, e esfregue os seus pecados na sua cara, e diga que você é um miserável pecador e que merece a morte e o inferno, diga a ele: eu sei, eu sou um miserável pecador, mereço a morte e o inferno, mas eu conheço alguém que morreu para pagar os meus pecados, e esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e onde ele estiver, eu estarei com ele. Então, as astúcias de Satanás, elas não podem subverter a consciência que você tem de que Jesus morreu por você, pagou seus pecados e você é dele. Você não é mais seu. Cuidado, então, também com os pecados que não são pecados, tá? Paulo fala isso para Timóteo também, Timóteo 4, de 1 a 5, ele diz que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Quer dizer, a consciência não sente mais nada, o hipócrita é desse jeito. Que proíbem o casamento, que ensinam a abstinência de alimentos e outras coisas, né? Não toque nisso, não beba aquilo, não vista assim, não ouça esse tipo de música, não vá àquele tipo de lugar, não faça isso. Evidentemente que isso aqui não é pecado, né? Você fala, ele não está autorizando você a fazer coisas pecaminosas, mas ele está dizendo que coisas que não são pecado, você é livre para fazer. Vê o que ele diz aqui, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus.
Isso não se refere, novamente, a hipócritas ou a ímpios, tá? Porque, evidentemente, como eu já falei, mente cauterizada, o cara não tem, não tem convicção de pecado nenhuma, então a consciência dele não acusa ele de nada, né? Nem o hipócrita, nem o ímpio. Isso se refere à igreja. Porque, seja o que for que o ímpio tenha no seu coração, como diz Provérbios 16, 2, diz assim, que ele acha que é justo, né, que aprove na sua própria vida e que ele tenha como reto aos seus próprios olhos, quem pesa o coração dele é o Senhor. Mas a gente, né, nós que não somos nem hipócritas nem ímpios, a lei sempre vai nos acusar, sempre. E com razão, porque a gente é pecador mesmo. Então, se a gente olhar para a lei, a gente sempre vai ver aquele monstro que a gente verdadeiramente é. Diante de Deus, ninguém pode alegar inocência e ninguém está limpo. João Calvino, novamente, comentando esse texto, ele diz o seguinte: a quem se pode achar cujo coração em nada o reprove? Ninguém. A isto respondo, que os santos são assim reprovados para que, ao mesmo tempo, sejam absolvidos. Então, é isso que Deus faz conosco. Ele primeiro nos humilha, e é necessário que aconteça essa humilhação, que mostre a nossa falha, que mostre a desgraça que nós vivemos, a nossa miséria, para que a gente possa odiar o nosso pecado e para que a gente possa sair correndo, desesperado, para os braços do nosso Redentor. Para que a gente possa correr para a graça, que é onde existe perdão. Nós tememos a Deus e desejamos sua justiça, mas nós somos deficientes, nós somos insuficientes. As últimas palavras de Martinho Lutero, no leito de morte dele, foram essas: mendigos. Somos todos mendigos, é isso que somos. Nossos esforços, por mais imperfeitos que sejam, eles podem ser aceitos por Deus quando eles são feitos mediante fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós podemos fazer isso porque nós temos fé. O Evangelho nos consola com essa certeza, a certeza do perdão. Deus perdoa os nossos pecados por causa da obra de Cristo, que foi feita a nosso favor. E isso nos tranquiliza justamente porque o propósito de Deus, a boa obra que Ele faz nas nossas vidas, é maior do que o nosso coração, do que os enganos do nosso coração e do que os temores da nossa consciência. Paulo, Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. O conflito que havia, a inimizade foi derrubada. Ela não existe mais. Agora nós temos paz. Agora a gente tem acesso ao trono da graça. Agora a gente pode colocar a mão na maçaneta da sala do trono, entrar e se apresentar diante do Rei do Universo. É justamente com o coração confiante e a consciência tranquila que podemos nos achegar a Deus e apresentarmos as nossas petições com ousadia. Essa é a ousadia. A ousadia é essa, de se apresentar diante do trono de Deus. Não é a ousadia que pregam em determinados locais, que é para você fazer exigências a Deus ou determinar qualquer coisa a Deus. Quem é você? Né? Por favor, corra disso. Efésios 3:12. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Ter confiança em Deus é uma das exigências do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ora, se você não tem outros deuses diante dele, se ele é seu único Deus, você deve confiar plenamente de que tudo que esse Deus diz não só é verdade, como se cumprirá. Então, se ele diz a você que você pode pedir e receber, quem é você para temer e dizer que não? Da mesma sorte, é pecado contra o primeiro mandamento você não ter confiança em Deus. Porque você está colocando em dúvida as palavras desse Deus, que é santo, 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 perfeito e absoluto e plenamente capaz de cumprir tudo aquilo que ele promete que irá cumprir na sua palavra. Bem, então vamos lá, recapitulando isso aqui. Se a nossa consciência nos condena por qualquer coisa, primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Examinar as Escrituras
e ver se aquilo pelo qual você julga que está sendo condenado pela sua consciência é efetivamente pecado. Se for, faz o quê? Arrepende-se, pede perdão e se santifica. Santificar-se é simplesmente a metanoia, é mudar de vida, participar da transformação que Cristo faz em nós, nos transformando em algo semelhante a Ele. Mas lembre-se, se não for uma questão de pecado, lembre-se, você é finito, você é limitado e você é imperfeito. Então, não é o fato de você não atingir determinado padrão que você precisa buscar que faz de você um filho do diabo, ou um filho da desobediência, ou alguém que não tem parte com Deus. Não é isso. Você está num processo de melhora. Você está num processo de reconstrução. Você está sendo refeito à imagem de Cristo. Você ainda não é a imagem de Cristo. Deus é mais poderoso do que você na sua análise. Então fique calmo, fique tranquilo, baixa a bola. Entenda isso. Que o Senhor conhece você melhor do que você mesmo. Deus é mais misericordioso do que você, inclusive na sua análise. Não estou falando novamente de hipócritas nem de ímpios, porque esses aí, eles têm toda a misericórdia e o ego deles se protege. A misericórdia de Deus, essa é uma coisa importante para a gente lembrar, é o que nos sustenta, é o que nos faz respirar. Você só está aqui agora respirando, seu coração só bateu agora, ó, tum, 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 por causa da misericórdia de Deus. Então, entenda que a misericórdia de Deus, ela existe e ela está presente na sua vida agora. Esteve ontem e estará amanhã. O amor de Deus, ele é eterno e ele é imutável, como diz o profeta Jeremias 31:3. O que é que isso significa? Pensa no seguinte, de onde foi que Deus te resgatou? Quando Ele te amou, você estava onde? Não há nada o que você faça ou deixe de fazer que vai fazer Deus te amar mais ou menos do que aquele dia em que Ele te tirou daquela lama. Lembre quem você era. Ele não vai te amar mais ou menos. O amor dele é eterno, é perfeito, é grande, é imenso. Ele não tem limites, ele não tem barreiras, ele não muda. E se a nossa consciência não nos condena, então tenhamos confiança em Deus, porque Ele vai ouvir as nossas petições. E eu gostaria de falar uma coisa sobre oração para vocês. Existe um livro, o Osélio não tem ele ali agora, mas ele disse que se alguém procurar com ele, ele consegue o livro para vocês. Chama-se Cartas a Malcolm, de C.S. Lewis. É um livro que foi publicado depois que C.S. Lewis morreu. Ele deixou as coisas escritas e ele só foi publicado depois que ele já estava morto. E ele diz umas coisas muito verdadeiras e interessantes. A primeira coisa que ele diz é: orar é enfadonho, orar é cansativo. Começa e você já quer terminar. Você anseia pelo amém. Eu vou atualizar C.S. Lewis, tá? Porque ele fala em romance e palavra cruzada. Eu vou dizer, compare o seu comprometimento de atenção e de tempo em que você assiste uma série ou que você joga videogame, para quem gosta, com o tempo que você reserva para a oração e com a atenção que você reserva para a oração. A oração é algo que qualquer coisa pode desviar você da oração ou do seu compromisso com ela. Mas a sua série, mas o videogamezinho, começa a jogar uma partida lá de qualquer coisa que, aquelas partidas que duram horas e o cara fica ali naquele negócio, E aí ele justificando, ele falando sobre isso, ele diz o seguinte: o esforço doloroso em que a oração implica não é prova de que estamos fazendo algo que não fomos criados para fazer. Se já fôssemos aperfeiçoados, a oração não seria um dever, seria um deleite. Isto é verdade com respeito a muitos outros comportamentos que agora parecem deveres. Se eu amasse meu próximo como a mim mesmo, a maioria das ações que agora são meu dever moral fluiriam de mim não tão espontaneamente quanto a canção de uma cotovia ou a fragrância de uma flor. Por que ainda não é assim?
Bem, nós sabemos, né? É o pecado que ainda tenazmente nos assedia e convive conosco dentro do nosso corpo, nos afastando daquilo que a gente deveria fazer. Voltando ao texto, versículo 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Um porquê aqui justifica o fato de você ter suas orações atendidas. Os regenerados andam na luz por meio da fé, que é dom de Deus. Somente aquilo que os regenerados fazem por meio da fé é agradável a Deus. Só este grupo, os regenerados, pode agradar a Deus, porque só eles têm a fé, que é a fé salvadora. Quando Jesus está na hora lá do seu batismo, né, ouve a voz do céu do Pai dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo. É ele o filho em quem ele se compraz, não é você. Você não dá prazer nenhum a Deus. Quem dá é Cristo. Você pode dar prazer a Deus mediante a fé em Cristo pelas obras de obediência. Aí sim você vai agradar a Deus. E aí sim você vai fazer o que lhe é agradável. Quando a gente ora, a gente não está falando para o vazio. A gente não está falando com, sei lá, o universo. A gente não está falando com nós mesmos, com a nossa consciência, com o nosso coração. Se bem que está falando com nós mesmos, mas não somente com nós mesmos. Existe um Deus no céu, assentado em seu alto e sublime trono, que ele ouve as nossas orações. E quer ele atenda ou não atenda as nossas orações, ele escuta as nossas orações e leva elas em consideração. Como é que isso se harmoniza com a soberania de Deus sobre todas as coisas, e que ele faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, e que os seus decretos e a sua vontade é imutável? Não sei, só sei que é assim, porque é assim que a Bíblia diz que é, que ele ouve as nossas orações e ele as leva em consideração. Jesus expressou para os seus discípulos e para quem estava ali na frente do túmulo de Lázaro que ele tinha essa confiança. Quando ele diz que, aliás, né, ele fala: Pai, te dou graças porque me ouviste. Aliás, sabia que sempre me ouves. Porque ele é o filho amado em quem o Pai se compraz. É lógico que em quem o Pai se compraz, o Pai ouve as orações desse alguém. As petições que serão deferidas, as nossas petições que serão deferidas por Deus, são aquelas que são feitas segundo a vontade de Deus, aquelas que agradem a Deus. Então, por isso, a gente precisa fugir de pedidos que visem as nossas satisfações carnais. A gente precisa correr de petições que façam de Deus nosso mordomo. A gente não pode abusar dos ouvidos de Deus, por assim dizer. Ele se recusa a atender esse tipo de pedido, né, que procede de maus desejos. Tiago fala isso no capítulo 4. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal. Pedis para vos satisfazer nos vossos desejos. Então, esse é o teu problema. Não podemos ousar pedir a Deus algo que a nossa consciência sabe que é errado. Sabe aquela oração que às vezes você pede algumas coisas assim, você vai dizer: Pai, Senhor, tal, eu sei que não, isso aí não é muito ortodoxo, mas, né, se o Senhor quiser me abençoar dessa forma aí e tal. Gente, é difícil, né? O pastor Eduardo conta aqui a história falando, já que ele está lá em Queiroz, né? Diz que tem uma história de alguém que fazia oração por esse expediente, né? Para que a blitz não pegasse ele no caminho, para que a Receita não taxasse o imposto lá que ele estava tentando sonegar, coisas desse tipo, né? Vê que oração miserável para ser negada, aquele carimbo assim, negado. Vermelho, né? Jesus encorajou seus discípulos a terem esse tipo de confiança também. E contudo, ele fala isso em João 14, de 13 a 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome,
isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja como a obediência está intimamente ligada à comunhão com Deus, a você ser agradável a Deus e a você ter as suas orações atendidas. Bem, certamente há momentos em que Deus pode não responder às nossas orações. E João Calvino, também comentando esse texto, diz que é uma verdade geral ensinada nas Escrituras que os ímpios não são ouvidos por Deus, mas que, ao contrário, seus sacrifícios e suas orações são abominações. Mas a gente não é ímpio, nem a gente é hipócrita. A gente serve a Deus, a gente busca agradá-lo, a gente está buscando a presença dele e buscando amar cada vez mais nossos irmãos. E a gente precisa fazer essa pergunta, então. Será que eu estou me assemelhando a um ímpio? Será que a minha vida está condizente com aquilo que precisa estar para que eu seja chamado de filho de Deus? Bem, mas se estamos em Deus e se somos da verdade, se somos guardados por seus mandamentos e se guardamos os seus mandamentos, ele atende o nosso pedido. E já que ele atende o nosso pedido, tem um pedido que é difícil de fazer. Esse eu tenho que confessar a vocês que não é simples, mas que quando você faz, você é atendido. Eu já fiz e já fui. Peça a Deus para amar mais. Principalmente para amar aquela pessoa que você precisa amar. Sabe quem é aquele cara que você precisa amar? Pensa aí. Não é aquele que te ama, não. Não é aquele legal, não. É muito fácil para mim amar o Eduardo, amar o Fabrício, Dani, Bruno. São meus amigos, estão comigo. Muito fácil. A bronca é amar aquele cara que não lhe dá bom dia, não lhe dá boa tarde, não lhe dá boa noite, que é um sujeito antipático, que tem a cara fechada. É mais difícil. Bem, verso 23. Estou quase chegando na hora aí. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. João resume aqui a vontade de Deus em duas coisas: crer no nome de Cristo e amar as pessoas. Jesus, em João 6, 29, ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, crer em Jesus, essa é a obra de Deus. O próprio Evangelho de João foi escrito para isso, para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus, e que, crendo nele, nós tenhamos vida no seu nome. E o que é isso, né? Ter vida no seu nome? É na sua obra, é no seu poder, é na sua pessoa. Isso é que é o nome. É a obra, o poder, a pessoa. Lembra quando os fariseus pegam João e Pedro e dizem assim, em nome de quem vocês fizeram isso? Com o coxo lá, né, que ficava na porta do templo. Em nome de quem vocês fizeram isso? Diz, aí Pedro, né, descasca, né? Em nome daquele que vocês mataram, né? E quando ele continua lá, eu não vou entrar porque eu não tenho tempo para isso. Então João não separa aqui fé e amor. Ele, pelo contrário, ele quer que fé e amor estejam juntos, unidos. Amar as pessoas, veja o Evangelho de João, capítulo 13, de 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João está pensando aqui, provavelmente, ele não disse isso, mas eu estou tendo essa inferência, está pensando aqui provavelmente nas duas tábuas da lei, né? 2 tábuas, 10 mandamentos, uma tábua com 4 mandamentos, outra tábua com 6 mandamentos. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. É porque, teologicamente, os mandamentos são separados assim, né?
mandamentos quanto à nossa relação com Deus, são os 4 primeiros, e os 6 últimos em relação à nossa relação com o próximo. Então, o amor ao próximo está aqui, na segunda tábua, e a primeira tábua está o amor a Deus, tá? A verdadeira fé, né, que o cristão tem que ter. E essa fé que a gente tem que ter em Cristo, ela nos relaciona com Deus. A graça que Cristo nos dá nos capacita a amar. Da mesma forma que as tábuas elas começam por relação com Deus, a relação nossa com Deus, ela tem precedência à nossa relação com o próximo. O nosso amor a Deus é a base do amor ao próximo. Fazendo um mutatis mutandis aqui, daquilo que João fala também, né? Se você não ama, né? João fala assim, né? Se você não ama o seu próximo a quem você vê, como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê? Logo, se você tem amor a Deus a quem você não vê, você está plenamente capacitado a amar seu próximo a quem você vê. Só não ama se não quiser. O mandamento do amor, ele seria inócuo, ele seria inútil se não existisse o Evangelho para mostrar a nossa relação com Deus restaurada, para mostrar que Deus nos ama e nos resgata. E nos ama nos dando o melhor dos modelos, apesar de nós. Que é assim que a gente deve amar, apesar de. Outro dia eu vi um videozinho do pastor Woody Buchan, pastor batista americano, e ele dizia o seguinte: tudo o que o Evangelho requer é arrependimento e fé. É só. Nada mais. Aí ele faz uma pausa assim e diz assim: pô, você pode ficar incomodado agora, né? E me perguntar: sim, e obediência? Aí ele diz: obediência não é algo que o Evangelho requer, mas é algo que ele produz. O Evangelho produz obediência em nós, uma alegre obediência em nós. É isso que nos liberta do legalismo, do moralismo e das tentativas de autojustificação pelas obras. Se essas coisas estiverem misturadas no Evangelho, as boas novas não serão tão boas, serão muito pesadas. A obediência começa justamente por amai-vos uns aos outros. Esse é o maior mandamento para ser obedecido, o amor fraternal, que é uma evidência do amor de Deus e que emana, como eu falei, do amor de Deus. Você só ama porque Ele amou primeiro. Logo, eu sei que, vamos lá, aqui eu já conheço uma grande parte aqui, talvez mais da metade da igreja eu conheço. Mas a igreja vem crescendo e a gente daqui a pouco não conhece a outra metade ou, né, tanta gente. Uma coisa é eu amar de forma genérica a igreja subterrânea na China ou no Irã. Eu não sei, não conheço essas pessoas. E provavelmente não vou conhecer. Mas vocês estão aqui. Então eu não posso te amar de forma genérica. Eu tenho que te amar de forma pessoal. Então, como é que eu vou fazer isso? Se você não me permite conhecer você. Permita-se conhecer. Conheça, busque conhecer o seu próximo. Permita que o seu próximo conheça você para que ele possa amar você também. C.S. Lewis, naquele livro lá, no Cartas a Malcolm, ele diz o seguinte: nenhuma outra criatura é idêntica a mim, nenhuma outra situação é idêntica à minha. De fato, eu e a minha situação estamos em constante mudança. Uma forma pronta não serve para o meu relacionamento com Deus, nem tampouco para o meu relacionamento com você. Então, cada um de nós é diferente, cada um de nós tem uma vida diferente, uma situação diferente está passando nessa vida. E se você não me permite conhecer você, meu irmão, me desculpe, é muito difícil que o meu amor por você tenha algum efeito, exceto fazer uma oração genérica. Senhor, abençoa a vida do William, que está ali, ó, camisa amarela. O Senhor sabe o que ele está precisando.
Se eu não souber, como é que eu vou poder chegar junto? Como é que eu vou poder amar sacrificialmente? É uma via de mão dupla. Precisamos ter o interesse e esse interesse precisa ser recebido com abertura, né? Último versículo, terminando. Quase que eu acertei a hora. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É uma habitação recíproca entre Cristo e os crentes. Nós estamos nele, ele está em nós, o Espírito Santo está em nós e nós estamos no Espírito, nós andamos no Espírito. E Paulo diz isso, que em Romanos 8, de 8 a 9, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Logo, se a gente está falando de crentes, se a gente está falando de igreja, a gente está falando de gente que tem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em você, e que você habita no Espírito Santo, e que vocês vivem nessa simbiose do bem, né? Os crentes podem então ter certeza que Deus vive neles, que o Espírito Santo assegura que eles estão em Cristo. Todos os verdadeiros cristãos já receberam o Espírito Santo no dia de sua conversão, no ato do seu arrependimento. O Espírito Santo produz o seu fruto. Ele produz o seu fruto. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Ele nos capacita para que a gente possa obedecer a verdade de verdade. E aí, fechando, a gente pergunta, a união que você tem com Deus, essa união que você habita em Deus e Deus habita em você, que o Espírito Santo está em você, ela tem sido evidente. Os frutos podem ser vistos por quem olha para você, para a sua vida. O maior fruto que pode ser visto, o mais fácil de ver, certamente, é se amarmos uns aos outros. É o nosso amor mútuo que vai mostrar para todos que nós habitamos em Deus e que Deus habita em nós. Essa união com Deus, como eu falei, ela não pode ficar infrutífera. Veja, e que interessante, né? Fruto do Espírito. Começa por amor. E aí vai, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As obras de obediência que a gente faz, elas procedem disso. Tudo isso aqui é obra de obediência. Procede do Espírito Santo, é fruto do Espírito. Peça a Deus a graça necessária para que a sua vida seja uma demonstração pública, irrefutável, de que o Espírito Santo habita em você. De que você anda no Espírito, como Paulo fala em Gálatas 5:25. O que é que... Então, finalizando com aplicações gerais desse texto todo. O que é que diferencia uma pessoa verdadeiramente regenerada de um ímpio ou de um hipócrita? A comunhão com Deus. E a comunhão com Deus se evidencia como? Pela obediência, por aquilo que você crê, e se você ama o seu irmão. Os testes de João servem para a gente olhar se algum profeta, se algum mensageiro, se algum missionário vem da parte de Deus. Mas serve muito também para que você se avalie. Submeta-se a esse teste. Veja em que você crê e que frutos há dessa fé que você professa. Abra seu coração, esforce-se por amar seu irmão e seu próximo. Peça a Deus graça para isso. E permita também que seu irmão ame você. Que Deus nos abençoe e aplique ao nosso coração essa sua bendita palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra que é infalível, agradecemos pelas Tuas promessas que são
sempre cumpridas, que o Senhor não falha e não deixa de cumprir nenhuma delas. O Senhor é muito bondoso conosco, misericordioso porque nos sustenta apesar de nós, o Senhor nos ama apesar de nós. Pedimos que o Senhor nos capacite a crer com mais confiança na obra redentora de Cristo, na pessoa do Teu bendito Filho, e que também nos capacite a amar os nossos irmãos de forma eficaz, verdadeira, viva. Que o Senhor tire de nós qualquer amor de proforma, amor de palavras, e nos traga ao coração um amor prático. Faça com que nossa vida seja uma vitrine do Teu Evangelho, que nós possamos refletir a Tua luz da forma que o Senhor requer que nós façamos. Pedimos que o Senhor esteja conosco, aplique no nosso coração a Tua bendita palavra e tenha misericórdia de nós, porque nós somos feitos, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos ainda incompletos. Pedimos que o Senhor nos sustente nessa caminhada. E nós agradecemos por isso, por esse culto e pelo momento de aprendizado da Tua palavra, no nome bendito do nosso Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.